Amém. Graça e paz. Boa noite. Quem aqui os irmãos aqui passam por batalhas? Quem passa por batalhas, por guerras, por lutas? Ou já passaram? Eu passo. Todos passamos, né? Mas tem uma diferença quando nós estamos com Deus e quando nós estamos sozinhos. Meus amados, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 2, no segundo Salmo. Diz assim: por que se amontinam as nações? Por que se enfurecem as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Isso é um inimigo contra o povo de Deus. Agora, olha a visão de Deus. Versículo 4. Do seu trono dos céus o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Em sua ira os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro e a despedaçarás como um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra. Adorem o Senhor com temor, exultem com tremor. Beijem o filho para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se a sua ira. Como são felizes, vamos ler juntos, como são felizes todos os que neles se refugiam. Amém. Meus amados, todos nós vamos passar por lutas e tribulações, E quando eu li em Filipenses 2:12 sobre, na tradução ARA, desenvolver a salvação, eu não entendi que se a salvação é pela fé, como que eu vou desenvolver a salvação? A salvação aqui no original é uma luta constante contra o inimigo, E muitas das vezes também é contra a nossa carne. E o adversário, ele não vai desistir. Mas a nossa diferença é que nós temos o ajudador. A nossa diferença é que nós temos o Espírito Santo. E veja o que ele fala. Ele ri dos adversários. Os inimigos tentam nos parar. Mas, meus amados, Jesus falou que o mundo odiaria aqueles que o seguissem. E aí que devemos vigiar, porque o engano da serpente, ele quer nos separar, conforme separou Adão e Eva. Mas tudo está no controle de Deus, meus amados. Pois através de Cristo, ele nos deu o ministério da reconciliação. Através de Cristo, hoje somos a habitação do Espírito Santo. E o Senhor põe-se a rir, sabe por quê? Porque num cenário ruim, num cenário onde nossos olhos naturais estão vendo, que não é aquilo que nós estamos querendo, estamos vivendo no momento, mas Deus está no controle de tudo. Naquele cenário onde João estava na ilha de Pátimo, num cercado, numa ilha, isolado, não tinha para onde ir, mas estava tudo cercado e não tinha para onde ir, mas o céu estava aberto para ele. Foi ali que ele recebeu o livro da revelação. Foi ali que ele recebeu o livro da nossa esperança. A nossa esperança está em Cristo. Nossa esperança está na volta de Cristo. Meus amados, quando tudo estiver cercado, quando tudo estiver dando errado, tem o céu aberto, e onde tem um rei no trono, nos ouvindo e nos ajudando. E no versículo 11, ele vem aqui e exorta o povo a adorar com temor. É um certo medo esse temor, um respeito a Deus.
e tremor, uma reverência a Deus. Moisés, quando recebeu os 10 mandamentos no Êxodo 20, e ali Deus continuou dando leis ao povo dele. Em Êxodo 23, versículo 20, ele ensina o povo a ter obediência. É aí que nós temos que vigiar, temos que pegar aqui como que nós vamos lutar nossas guerras, ou com Deus ou sem Deus, obedecendo a palavra dele. E diz assim no versículo 20: eis que envio um anjo à frente de vocês para protegê-los por todo o caminho e fazê-los chegar ao lugar que preparei. Aí no versículo 22, se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo o que lhes ordeno, serei inimigo dos seus inimigos, adversário dos seus adversários. O meu anjo irá à frente de vocês e os fará chegar à terra, aquela terra prometida. E ali ele destruiu aquele povo que habitava lá, e ele fala aqui no final: e eu exterminarei o inimigo, quando nós obedecemos a palavra dele. E diz assim no versículo 9: e os despedaçarás com um vaso de barro. O que o inimigo fazia? Ele colocava o nome do povo de Israel no vaso, né, que num tempo histórico, e esse nome no vaso, eles quebravam o vaso. E ali eles davam, né, um certo simbolismo, certa simpatia, que dizendo que derrotaria o povo de Israel. E não era bem assim, porque a gente vê quando o povo obedecia a palavra de Deus, eles eram vitoriosos, até mesmo com um número menor de inimigos. Meus amados, a nossa força está em Deus, não é em crendices, meus amados, não é em fazer o sinal da cruz, meus amados, não é colocar uma Bíblia no painel do carro, não é tatuar um versículo bíblico com um rostinho bonito de Jesus no corpo. A nossa fé, a nossa esperança está na força de Deus. Meus irmãos, Deus está no controle de tudo. Tudo que nós estamos vivendo, tudo que a terra está passando, Deus está no controle de tudo. Em 1 Coríntios 10, 13 diz que não sobrevém tentação que não fosse comum o homem passar, e que não permitirá que passamos por aquilo que não podemos suportar, mas Ele providenciará. Quando nós obedecemos a palavra dele, estamos ligados com Ele, Ele providencia uma válvula de escape. Jesus, no seu exemplo de como deveríamos orarmos, Jesus falou que, para como orarmos, não deixar cair em tentação. E a tentação pode vir, mas ele diz, Jesus ensina: mas livra-nos do mal, teu é o reino, poder e glória para sempre. Meus amados, e para fechar aqui no versículo 12, eu vou dividi-lo em duas partes. Na parte A, ele diz assim: beijai o filho, para que ele não se ire, e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se a sua ira. Meus amados, aqui ele deu duas claras opções: ou amar e respeitar o ungido do Senhor, e desta forma nós vamos receber suas grandes bênçãos, ou se recusar a obedecer e provocando a ira de Deus. Meus amados, glória a Deus que nós amamos a Cristo, glórias a Deus que nós amamos a palavra dele. E aquele que ama, Jesus falou, aqueles que amam a minha palavra, eles obedecerão os meus mandamentos. Pois aquele que tem o meu mandamento e o guarda, esse é o que me ama. É aquele que me ama será amado de meu Pai, eu amarei e me revelarei a ele. Meus amados, e aqui na parte B, nós vemos aqui nesse salmo, né, muitos deles são messiânicos, eles apontam para Cristo. E aqui ele diz aqui no versículo 7, tu és meu filho, e hoje eu te gerei. Já está apontando para Cristo, né? Porque ele vai dizer, o meu rei em Sião, no meu santo monte. Porque através da descendência, através da linhagem de Davi, viria o Messias. E aqui é onde nós devemos olhar. E ele diz aqui na parte B, como são felizes todos aqueles que nele se refugiam. É em Cristo, meus amados, que nós devemos buscar socorro. É em Cristo que nós devemos nos refugiar. Esse refúgio já está escondido em Cristo. Esse refúgio já está buscando refúgio nele. Colocar confiança em Deus, esperar em Deus. É nele. É ele, entregar o seu coração, entregar o caminho ao Senhor e confiar nele, mais o ele fará.
ser alegres na esperança, pacientes na tribulação, permaneçam na oração. Amém, meus amados? É isso que nós oramos e pedimos a Deus. Nós oramos pedindo a Deus, Senhor, como diz no Salmo 34, versículo 7, que aquele que teme o Senhor, se houver anjos para nos ajudar. É nele que nós devemos, como ele bota um líder na frente, é ele que está na frente, é Jesus que está na frente da sua igreja. Ele é o cabeça. Ele é o cabeça da igreja, meus amados. E é com isso, com todo o temor e tremor, que nós deveremos ter a Cristo. Como diz aqui na sua palavra, buscar refúgio nele. E que ele destruirá os nossos inimigos. É nele que nós precisamos nos firmar nele, firmar na palavra dele. E ele destruirá os nossos inimigos, obedecendo, amando, buscando a ele sobre todas as coisas. Conforme diz Mateus 6,33, buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Eu agradeço. Em nome